Vamos iniciar a entrevista com o entrevistado Raimundo Damião. Quanto tempo você trabalhou nessa empresa? Trabalhei 14 anos e 5 meses. Qual função você desempenhou no seu trabalho? Lá a gente fazia de tudo um pouco, né? Era uma empresa de alimentícia, a gente fazia de tudo um pouco, né? Estoquista, repositor, ficava na parte de compras, de mercadoria, fazia de tudo um pouco. Durante o tempo que o senhor trabalhou, a sua remuneração era reajustada de acordo com o salário mínimo ou fixou-se em um determinado valor e demorou para ser modificada? Logo no começo, como a empresa estava começando, tudo era mais difícil, né? Eu não ganhava um salário mínimo, né? Ele me pagava só um valor, né? E de acordo as coisas foram melhorando, aí foi aumentando o salário. Constantemente, sempre que ele podia, ele ia aumentando. Não demorava muito tempo para aumentar. Certo. O salário, no caso, que o senhor recebia, era o salário mínimo da época ou não? Não, era abaixo do valor do salário. Certo. Havia direitos básicos, como 13º e férias? Não, eu não recebia 13º, até porque eu não recebia o salário como deveria ser. E no fim do ano sempre ele me dava uma gratificação, não me dava o 13º, mas e nem espera, no começo também eu não tirava, né? Até porque, como eu falei, a gente não, como a empresa estava no início, né? A gente tem que fazer de tudo um pouco, né? Aí de acordo com o tempo que foi passando, foi melhorando, aí sim, eu passei a receber o 13º de acordo com o salário que eu ganhava. Não era o salário básico, né? Não era sempre abaixo do salário. Certo. Em relação a INSS, essas coisas, carteira assinada, o senhor tinha ou não? Não, eu não tinha carteira assinada, né? A função no trabalho e horários era fixo? Não tinha horário fixo, né? Horário fixo para entrar, mas para sair a gente não tinha. Sempre a gente trabalhava 1 hora a mais, 2 horas a mais, né? Por ter pouco funcionário, né? Como eu falei, né? A gente fazia de tudo um pouco, então para a gente dar conta, a gente sempre ultrapassava o horário de saída, né? Só tinha horário de entrada, de saída não. Aí esses horários que passavam, eram contabilizados como horas extras ou não? Não era contabilizado como horas extras, não. Senhor Raimundo, o senhor já sofreu algum constrangimento na frente dos clientes por parte do seu chefe? Algumas vezes sim, né? Porque até por a sobrecarga de trabalho, não só minha, como da parte deles, né? Como a gente era em poucos funcionários, né? E devido ao estresse do trabalho, tanto da minha parte como dele, já houve algumas discussões na frente de clientes. Mas isso é estresse do trabalho, né? Em algum momento, o senhor, para garantir sua renda ou manter seu trabalho, você sentiu que precisava aceitar um ritmo de trabalho exaustivo ou condições que sabia que poderiam ser prejudiciais à saúde a longo prazo? Não, trabalho forçado não. A gente era obrigado a trabalhar, não era obrigado, mas era necessário ter um prazo mais de trabalho, né? Ultrapassar o horário de trabalho, trabalhar até mais tarde, ter uma sobrecarga de trabalho, justamente por ser, era uma empresa pequena ainda, no início, né? E isso era obrigado, né? E em consequência vinha, né? O cansaço físico, o cansaço mental, e isso aí era do trabalho, né? Em algum momento, o senhor pensou em falar com o chefe em relação a colocar mais uma pessoa para que pudesse ajudar e diminuir essa sobrecarga? Sim. Em alguns momentos a gente falou, até então no começo não era possível, né? Devido às condições também, que ainda era no início, e depois, com o tempo, uns 4, 5 anos, aí sim, veio colocar uma pessoa e diminuiu um pouco mais, né? A carga, né? De trabalho, né? Eu fiquei na base mais de atendimento, né? De caixa, e a outra pessoa que fazia a função, né? As outras funções que eu fazia, aí diminuiu mais. Na sua jornada de trabalho e na rotina exaustiva, você tinha algum momento de lazer com sua família e horários de descanso? Não, até porque
trabalhava de segunda a sábado, né? Só tinha um domingo de descanso. Muitas vezes, logo no início, eu trabalhava até o domingo também. Só tinha meu dia no domingo de descanso. Só trabalhava, só era aberto até meu dia era fechado. Então não tinha nem como ter esse momento de lazer, né? Aí depois de uns 5, 6 anos, aí sim, então, quando ele colocou a outra pessoa, né? Para me ajudar, me auxiliar, aí sim, aí eu passei a ter 2 dias de folga, né? Eu folgava na sexta e tinha um domingo por inteiro. O senhor já sofreu algum acidente ou desenvolveu algum problema de saúde em relação ao seu trabalho? Acidente graças a Deus nunca houve, mas desenvolvi algum problema sim. Desenvolvi um problema na coluna, devido ao trabalho que no início era mais pesado, né? Mais cansativo, mais exaustivo. Desenvolvi um problema na coluna, que até então, até hoje ainda tem as consequências, né? Ainda sofro com esse problema na coluna. Você se sente constantemente avaliado, ou seja, por um chefe ou por clientes? Sim, lá no trabalho, quando eu ainda estava no trabalho, né? Eu fui bastante criticado, né? Julgado, né? Até eu fui julgado uma vez por um cliente até de roubo, né? Que ela se dizia que tinha sido roubada por mim, né? E eu me senti bastante constrangido, escolhido na frente de alguns clientes, na frente do padrão também, né? Fez aquele escândalo dizendo que eu tinha roubado, né? E a gente depois apurou o caso direitinho. Na época ele já tinha colocado câmera lá, foi ver nas câmeras. E eu julgando inocente, né? Dizendo que não tinha sido, eu não tinha feito aquilo, né? Mas é aquela, a palavra do cliente contra a palavra do funcionário, né? E muitas vezes os patrões preferem acreditar nos clientes do que no funcionário, né? Mas só que esse não foi o caso, né? Até porque durante muito tempo que eu já exerci esse trabalho, né, tinha uma certa confiança, né? Que não era assim, né? E depois se apurou o caso, foi a ver que não tinha sido, né? Foi um julgamento dela, né? Não sei porquê, por raiva ou por alguma coisa que ela tinha contra mim, e ela me julgou dessa forma, né? Até então, com o tempo, ela até saiu de lá, que era uma cliente de lá. E na época eu fiquei bastante constrangido, né? E até conversando com o patrão mesmo, deu até vontade de sair. Mas eu pensei bem, se eu sair, eu estou me acusando, né? Se eu sair, eu estou dizendo que eu sou o culpado, né? Então, eu prefiro provar a verdade, né? Como foi provado, do que sair, né? Sair por culpado. Quando o senhor ficava doente e era preciso se afastar do trabalho, esta falta era de alguma forma descontada? Uma vez sim, foi descontado. Eu precisei se ausentar um mês, né? Devido até um problema de saúde, né? E esse mês foi descontado nas minhas férias, né? Que eu não achei justo, né? Porque se é um problema de saúde, né? O funcionário tem todo o direito de sair para se tratar, não é? Mas foi descontado nas férias e não foi justo, mas era preciso, né? Tinha que ficar, né? Era preciso ficar no trabalho, né? Durante o seu tempo de trabalho, em algum momento sentiu muita pressão psicológica ao ponto de querer sair? Sim, como na pergunta anterior, como foi relatado, né, o caso da mulher que me acusou de roubo, e até por tempo de trabalho, né, por cansaço físico, cansaço mental, né, me deu vontade algumas vezes de sair, que até então chegou o ponto de eu não aguentar mais, assim, de tanto tempo já de trabalho, né, aquela pressão psicológica que a gente tem mesmo, quem trabalha é assim mesmo, né? Principalmente na função que eu tinha passado a exercer, né? E o cansaço físico também, né? Devido ao problema na coluna, né? E chegou o ponto de eu pedir para sair também. E aí foi na época que eu não estava mais aguentando, eu pedi para sair. Certo, foi só isso. Muito obrigada.